Paz do Senhor, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Estou eu mais uma vez, Pastor Herman Temel, e hoje para o vídeo de número 60. Isso mesmo, estamos aí, ó, dia a dia, nessa jornada, nesse plano anual de leitura da Bíblia, prosseguindo em fé, conhecendo mais da palavra de Deus. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se neste canal. Também marque aí o sininho de notificações para que você possa ser aí notificado, notificada sempre que for postado vídeo novo. Também poder assistir e compartilhar. Tudo isso nos ajuda muito. Não esqueça também de deixar seu like no vídeo. Isso tudo nos ajuda a crescer aqui na plataforma. Lembrando, se você recebeu esse vídeo e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é bom que você assista a partir do primeiro vídeo. Para isso, acesse aqui esse card, onde você vai ter a playlist completa com todos os vídeos desde o primeiro, amém? Mas vamos então para a leitura de hoje. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: Ah, se morrêramos na terra do Egito, ou se morrêramos neste deserto. Veja que o povo não aprende. O povo incircunciso, o povo duro de coração. Que coisa, não aprendem. Tem gente que é igualzinha. Nada que Deus faça está bom, tudo reclama, tudo murmura, anda no pecado, aí paga preço de um lado, paga preço do outro e não aprende. Não aprende. Só que esse povo vai acabar morrendo todo no deserto, porque não creu. Se a pessoa só vive murmurando, só vive reclamando e não crê em Deus, não crê nas promessas do Senhor, acaba ficando para trás no deserto. Não faça isso nunca. Creia, busque, persevere, continue na fé, porque é na fé que você vai vencer. Vamos continuar aqui. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. E aí, você é assim também? Primeira luta que você enfrenta na igreja, primeiro problema que você enfrenta como servo, como serva de Deus, já quer voltar para o mundo? Cuidado, hein? Porque a volta ao mundo é a volta à morte, a condenação eterna. Continuemos aqui. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não o temais. Veja que dos 12 espias que foram, não foram homens quaisquer, os chefes, os cabeças de tribo. Dos 12, apenas 2, Josué e Calebe, criam, estavam firmes na fé, enquanto os outros 10 dando para trás, chorando, murmurando, reclamando. Continue comigo. Então disse toda a congregação que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a
todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. E disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios o ouvirão, porquanto com tua força fizeste subir este povo do meio deles. E o dirão aos moradores desta terra, que ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces, que tua nuvem está sobre eles e que faz adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. E se matares este povo como um só homem, as nações, pois, que ouviram a tua fama, falarão dizendo: porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que lhes tinha jurado, por isso os matou no deserto. Veja só, Deus ficou tão irado com a incredulidade do povo que ia matar todo mundo e de Moisés fazer uma nova nação. Só ia se salvar ali mesmo Moisés, Josué, Caleb, aqueles que creram. Os outros iam cair todos mortos. Mas Moisés mais uma vez vai interceder pelo povo, vai dizer: Senhor, todos os egípcios ouviram a tua fama, como o Senhor anda no meio do povo. O Senhor fez o que fez, tirando o teu povo de lá. As nações em volta ouviram a tua fama, quem tu és. Eles vão ficar dizendo agora que o Senhor os matou no deserto porque o Senhor não podia pô-los na terra, porque o Senhor não podia cumprir a promessa. Ou seja, Moisés está argumentando com o Senhor, argumentando com Deus, argumentando com o Senhor para que o Senhor então viesse a perdoá-los, que o Senhor então viesse a abrir mão de matá-los e então os pusesse na terra, não pelo povo em si, mas pelo próprio Deus, para que a própria glória de Deus não viesse a ser então rejeitada, para que a fama de Deus não viesse a ser estragada, para que não viessem a pensar de Deus que Deus não tinha poder, porque Ele é todo-poderoso. Moisés então vai argumentar com Deus, ele continua argumentando, veja comigo. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e a quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, e como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor: conforme a tua palavra, lhe perdoei. Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jureis, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá por herança. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Dize-lhes: assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver,
como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Veja, Deus então perdoaria os pecados deles, ou seja, não os mataria naquela hora, mas nenhum deles entraria em Canaã. Desde 20 anos para cima, os abaixo de 20 anos, Deus ali os permitiria depois entrar na terra. Mas de 20 anos para cima, nenhum deles entraria na terra. Já eram ali responsáveis pelas suas atitudes, não creram, murmuraram, ficariam fora. E vai ser aqui, justamente por isso, que assim como caminharam 40 dias espiando a terra, vão passar 40 anos no deserto, até que cada um daqueles que foram contados, e nós vimos no início do livro de Números sendo contados todos que tinham mais de 20 anos, de 20 anos para cima, todos eles cairão um a um mortos pelo deserto, seja de velhice, seja de alguma doença, seja por alguma praga, todos cairiam. Só depois que todos caíssem mortos, então Deus voltaria e meteria os demais dentro de Canaã. Nós vamos ler isso, inclusive, mais à frente, mas continue comigo aqui. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, meterei nela, e eles saberão da terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós, o vosso cadáver cairá neste deserto, e vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas iniquidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiaste as terras, 40 dias, cada dia representa um ano. Levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Eu, o Senhor, falei, e assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e aí falecerão. E os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ela, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. E falou Moisés essas palavras a todos os filhos de Israel. Então o povo se contristou muito. Veja, o povo vai ficar triste com a notícia. Primeiro porque ali aqueles 10 homens vão morrer, e em saber que os outros morrerão no deserto. Mas de quem era a culpa? O próprio povo, por causa da sua incredulidade. Volte comigo. E levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cume do monte, dizendo: Ei-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem dito, porquanto havemos pecado. Mas Moisés disse: Por que quebrantais o mandato do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face, e caireis à espada. Pois, porquanto vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca do concerto do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha, e os feriram, derrotando-os até Horma. Veja que depois de ouvirem aquela palavra, eles vão se arrepender e vão querer subir o monte. Não, agora nós cremos no Senhor, nós vamos subir. Só que agora era tarde. Deus já havia dito: não estarei convosco. Vamos ler aqui mais um capítulo.
Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrares na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar, e ao Senhor fizerdes oferta queimada, holocausto ou sacrifício para lhe cumprir um voto, ou em oferta voluntária, ou nas vossas solenidades para o Senhor fazer um cheiro suave de ovelhas ou vacas, então aquele que oferecer a sua oferta ao Senhor, por oferta de manjares, oferecerá uma décima de flor de farinha misturada com a quarta parte de um hin de azeite. E de vinho para libação preparareis a quarta parte de um hin para holocausto ou para sacrifício por cordeiro. E para cada carneiro prepararás uma oferta de manjares, de 2/10 de flor de farinha, misturada com a terça parte de um hin de azeite. E de vinho para a libação oferecerás a terça parte de um hin ao Senhor em cheiro suave. E quando preparares novilho para holocausto ou sacrifício, para cumprir um voto ou um sacrifício pacífico ao Senhor, com o novilho oferecerás uma oferta de manjares de 3/10 de flor de farinha, misturada com a metade de um hin de azeite. E de vinho para a libação oferecerás a metade de um hin, oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Assim se fará com cada boi, ou com cada carneiro, ou com o gado miúdo dos cordeiros ou das cabras. Segundo o número que oferecerdes, assim o fareis cada um, segundo o número deles. Todo natural assim fará estas coisas, oferecendo oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Quando também peregrinar convosco algum estrangeiro, o que tiver no meio de vós, nas vossas gerações, e ele oferecer uma oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, como vós fizerdes, assim fará ele. Um mesmo estatuto haja para vós, ó congregação, e para o estrangeiro que entre vós peregrina, por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Como vós, assim será o peregrino perante o Senhor. Uma mesma lei e um mesmo direito haverá para vós e para o estrangeiro que peregrina convosco. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando entrares na terra em que vos hei de meter, acontecerá que quando comerdes do pão da terra, então oferecereis ao Senhor oferta alçada. Das primícias da vossa massa ofereceis um bolo em oferta alçada. Como a oferta da eira, assim o oferecereis. Das primícias das vossas massas dareis ao Senhor oferta alçada nas vossas gerações. E quando vierdes a errar, e não fizerdes todos esses mandamentos que o Senhor falou a Moisés, tudo quanto o Senhor vos tem mandado por mão de Moisés, desde o dia em que o Senhor ordenou, e dali em diante nas vossas gerações, será que quando se fizer alguma coisa por erro, e for encoberto aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para o holocausto em cheiro suave ao Senhor, com a oferta de manjares e libação, conforme o estatuto, e um bode para expiação do pecado. E o sacerdote fará propiciação por toda a congregação dos filhos de Israel, e lhes será perdoado, porquanto foi erro, e trouxeram a sua oferta queimada ao Senhor, e a sua expiação do pecado perante o Senhor por causa do seu erro. Será, pois, perdoado a toda a congregação dos filhos de Israel, e mais ao estrangeiro que peregrina no meio deles, porquanto por erro sobreveio a todo o povo. E se alguma alma pecar por erro, por expiação do pecado oferecerá uma cabra de 1 ano. E o sacerdote fará expiação pela alma que pecar, quando pecar por erro, perante o Senhor, fazendo expiação por ela, e lhe será perdoado. Para o natural dos filhos de Israel e para o estrangeiro que em meio deles peregrina, uma mesma lei vos será para aquele que isso fizer por erro. Mas a alma que fizer alguma coisa, mão levantada, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injure ao Senhor, e tal alma será extirpada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e anulou o seu mandamento. Totalmente será extirpada aquela alma, e a sua iniquidade será sobre ela.
Então veja, se a pessoa fez por um erro, por não conhecimento, ofereceria um sacrifício e seria perdoado. Mas se fizesse com conhecimento, sabia que estava errado e desobedeceu a si mesmo, seria extirpada do meio do povo. Vamos continuar. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. E os que o acharam apanhando a lenha trouxeram a Moisés e Arão e a toda a congregação. E o puseram em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. Disse, pois, o Senhor a Moisés: certamente morrerá o tal homem. Toda a congregação com pedras o apedrejará fora do arraial. Talvez você diga misericórdia. Existem coisas aqui na palavra que nós podemos até não concordar e não entender, mas Deus ele mostra a sua soberania e mostra mais ainda o peso da desobediência diante dele. Por isso, sempre obedeça. Então toda a congregação o tirou para fora do arraial e com pedras o apedrejaram e morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas porão um cordão azul, e nas franjas vos estará, para que os vejais e vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, e os façais, e não seguireis após os vossos corações, nem após os vossos olhos, após os quais andeis adulterando. Estas franjas seriam aí para que o homem viesse a se lembrar. Eram 4 franjas. Ainda hoje tem o talite, que é um manto de oração. Daqui a pouquinho eu vou mostrar a você. Ele tem essas franjas. E tinha também o talite gadol, se não me falha a memória, o nome é esse, que era uma espécie de camisa também que eles vestem ainda hoje e que tem essas franjas, onde eles viam sempre essas franjas penduradas e assim eles lembravam sempre do mandamento do Senhor. E ao invés de agir pelo seu coração ou pelo seu intelecto, agiam de acordo com o mandamento do Senhor. Vamos encerrar aqui a leitura, falta apenas 2 versículos, e eu vou pegar aqui também o talite para mostrar a você e mostrar essas franjas. Vamos ler. Para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os façais, e santos sejais a vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Deixa eu mostrar então a você aqui, ó. Tá aqui, talite. Deixa eu abrir aqui. Esse aqui, quando eu tive a oportunidade de ir para Israel, na viagem que eu ganhei, eu comprei lá. Aqui, ó. Este é, não vai dar para mostrar todo aqui, tá? Mas é um manto de oração. Ele é utilizado pelo sacerdote para orar, colocado sobre os ombros, e essa parte aqui é trazida para frente, porque aqui tem, ó, deixa eu mostrar a você, as franjas com o azul, aqui mais uma franja com o azul, e aqui do outro lado também, mais uma franja e mais uma franja. Normalmente o judeu, ele quando vai orar então, ele cobre a sua cabeça com o manto, né? Deixa eu cobrir aqui direitinho, mais ou menos, e ele puxa então essa parte, não está centralizado aqui, centralizar mais ou menos, ele cobre e ele puxa essa parte aqui para frente, ó, para ele poder pegar nas franjas e orar lembrando do mandamento do Senhor. E assim então, ele faz aí as suas orações, as suas súplicas. Esse aqui é o talite, que é para as orações, e como eu falei, tem outro que é tipo uma roupa, né, que ele veste para que possa também orar. Amém? Mas não encerrou a leitura. Hoje nós vamos ler também agora o Salmo de número 90. Lembre, estamos fazendo uma leitura cronológica e foi nesse período aqui que o Salmo de número 90 foi escrito por Moisés. Vamos então ler o Salmo agora.
Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei, filhos dos homens, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os levas como correntes de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor, até quando? E aplaca-te para com os teus servos. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os seus filhos. E seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. E confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém, amados? Mais um dia encerrado para a glória do nosso Deus. E eu tenho certeza que você tem sido aí a cada dia mais acrescentada de conhecimento e de sabedoria. Amém? Então, não se esqueça de compartilhar este vídeo para o maior número possível de pessoas, de deixar aí o seu joinha para ajudar também aqui o nosso canal. E não esqueça também de dar uma passadinha lá na vaquinha do computador e de ajudar para que possamos aí comprar um computador para edição de vídeos. Amém? Forte abraço, a paz do Senhor Jesus, até amanhã e viva Ele, viva Jesus!